para lembrar a hora certa do remédio ou fazer uma canja bem quentinha para refazer o curativo ou levantar no meio da noite só para ver se tá tudo bem. Para dar um beijo para sarar ou dizer que vai passar. Para sempre dizer saúde. Nós queremos estar sempre por perto, porque não existe nada que deixe a gente mais feliz do que cuidar de você. Ultra Farma, tá no coração da gente. Com alegria, nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Em casa, com a sua família. Você conhece amigos, outras pessoas conhecidas que participam do programa, que acompanham. Pegue o telefone e avise. Está iniciando o programa Deus, Médico dos Médicos. O tema, qual é o tema? Riscos das viagens longas. Uma viagem longa, por que um risco? Não é por causa dos acidentes que existem, não. Mas é porque a pessoa fica muito tempo numa determinada posição, em pé ou sentada, geralmente sentada. E aí há um aumento na pressão interior das veias, que pode provocar muitos males. Para esse tema, nós temos aqui o Dr. Márcio Steinbruch, que é cirurgião vascular. Está conosco, mas conosco também está hoje alguém que você já deve ter visto. Hoje choveu aqui na região sul, sem dúvida. Nós sentimos até um certo abalo com a chegada de alguém, com a alegria que houve, todos se rejubilavam. O Sidney conosco. Apareceu, que alegria! Dom Fernando, eu falei para o senhor que eu vinha no início do ano, no primeiro programa, mas demorei. Mas agora firmei um compromisso com o senhor, viu, doutor Márcio? Tá vendo? Firmou um compromisso de estar sempre presente daqui para frente. E não é uma viagem longa, E não é uma viagem longa. Curta, não causa risco nenhum, né? Eu creio que haja algum subterfúgio, algumas medidas que nós podemos tomar quando fazemos uma viagem longa. Mas, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer estar no seu programa, que é muito esclarecedor, poder esclarecer o público, dúvidas essas que muita gente não sabe nem como perguntar. Realmente, né? Porque alguns fazem viagem ou viagens longas. Sim. E aí há esse risco sempre. Eu sempre recomendo que deve ao menos fazer um pouco de movimento com os exercício com os pés. Se não pode caminhar-se, porque às vezes está num lugar onde é difícil, mas ao menos certos movimentos nós podemos fazer. Mas qual é... Para a gente poder falar... Antes disso, né? É lógico. Para nós falarmos um pouquinho sobre alguns riscos que existem, né? Alguns males que podem ocorrer durante viagens longas. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia, como funciona o retorno venoso. Então, a nossa circulação ela é dividida em duas. Nós temos a circulação arterial, que leva um sangue rico em oxigênio para a periferia do organismo, e nós temos uma rede de veias que trazem de volta esse sangue usado. No caso dos membros inferiores, como nós andamos em posição ereta, esse sangue usado ele tem que subir contra a gravidade. E essa subida é feita através de um bombeamento fisiológico, um bombeamento natural. Nós temos na musculatura da batata da perna, da panturrilha, uma musculatura que por dentro dela passam veias internas da perna, e conforme nós fazemos a caminhada, essa musculatura espreme as Então veias. é o exercício que faz isso. Exatamente, o exercício é Essa imprescindível. caminhada... Que faz essa contração. Exatamente. Então, conforme essa musculatura se contrai, ela ordenha essas veias, impulsionando o sangue para cima. Por que o sangue não desce? Porque dentro dessas veias existem válvulas que se fecham e o sangue não retorna. Então, quando ela se abre, o sangue só sobe. Então, as veias são vias de mão única. Então, entendendo-se que, para que o sangue possa fluir naturalmente de baixo para cima, há necessidade de um exercício. Então, no momento em que se fica um tempo parado, com as pernas para baixo, há um acúmulo desse sangue. Exatamente, ele não tem... movimento, não há esse movimento. Não há esse movimento, mas obviamente que isso é uma explicação bem simplista. Mas é bom para entender. Mas esse é o principal mecanismo.
Agora, quando se vai fazer uma viagem mais longa E fica parado. e fica parado, aí é que ocorrem os problemas. Por quê? Infelizmente, Nós temos diversos casos de pessoas que tiveram embolia pulmonar por causa disso, por causa doutor. disso. Não é Acontece verdade? óbitos em aviões, Óbitos em é que não avião, divulga, etc. mas Exatamente. a gente sabe que... quando há parada da circulação, então vamos falar um pouquinho sobre coagulação, depois a Coagulação. gente chega nas viagens. Sim, sim. O sangue, ele é um fluido muito parecido com leite. É, o sangue Sim. parecido com Aliás, leite. o leite, ele é um derivado do sangue. Ah, As é? glândulas mamárias São- filtram do sangue da mãe os nutrientes que saem através do leite para o... Interessante isso. filhote. É muito interessante. Né? Exatamente. Então, o que acontece? O sangue, ele possui uma qualidade natural que é para nossa defesa, que é coagular. O que é um sangue coagulado? Imagina um copo de leite onde eu vou fazer uma coalhada. Quando aquele leite se coalha, ele formou um coágulo. O sangue é a mesma coisa. Mas o coágulo, ele é benigno, porque quando a gente se corta, o que faz parar o sangramento é justamente O a coágulo. coagulação do sangue num território estranho, fazendo com que pare o sangramento. Então esse é o nosso mecanismo de defesa. Se ele não tiver essa coagulação, fica a hemorragia, Exatamente, vai... que é o caso dos hemofílicos, Dos que são hemofílicos. pessoas que não Exatamente. têm Coagulação. fatores de coagulação. Só que, para que o sangue não coagule dentro das veias, dentro dos vasos sanguíneos, ele tem que circular com uma determinada velocidade. Então ele tem uma velocidade mínima e uma velocidade máxima de circulação. Se esse sangue tiver uma velocidade abaixo da mínima, ele se considera parado. E isso pode deflagrar Pode o quê? gerar Uma uma coagulação. coagulação. Agora, tem algum aparelho que mede essa velocidade ou é aquele da pressão? Não, tem um aparelho sim, vou Então, falar sobre isso. tem uma velocidade mínima e uma máxima. A máxima não tem um limite Não preciso. tem, quando mas- faz exercício, Exato, ela exatamente. automaticamente Automaticamente aumenta, né? ela vai mais rápido, porque o sangue flui mais rápido, o coração bate mais rápido. No repouso, ele tem uma velocidade mínima. Porém, se o sangue ficar parado, Vai coagulando. exatamente, o Há um organismo vai coágulo, entender que o pode se sangue formar um parou. coágulo. Ele parou porque pode estar sangrando, então Sim, forma um coágulo. Isso que é o grande E isso perigo. pode ocorrer. Esse é o grande perigo. E isso pode ocorrer durante uma viagem. Então aquela coalhada de sangue entope os vasos sanguíneos. E isso é a trombose, ou trombose venosa profunda, quando ocorre em vasos profundos. Porém, uma das complicações da trombose é quando esse coágulo Se desloca, né? se desloca. Ele migra, né? Ele migra, e ele vem entupir artérias do pulmão. Isso é embolia pulmonar. E aí no pulmão que Ele pode ser forma um fatal. coágulo aqui, vai Ele pode migrar pela veia, pela veia subir. ele passa por essa válvula toda e Não, ele passa por tudo. por As tudo. válvulas se abrem. E então quando ele chega passa. no coração, No coração, ele passa pelo coração, mas Isso ele é vem parar embolia. no pulmão. É embolia pulmonar. a embolia pulmonar. Então, coágulos se soltam, é como se pedacinhos de ricota se soltassem, né, do local da E trombose. aí, num vaso, Num vaso, como os vasos sanguíneos vão aumentando de tamanho no retorno, ele tem facilidade para ele ir. chega num vaso sanguíneo Aí quando ele grande. chega no menor, ele... Quando ele chega no topo. pulmão, que é como se fosse O uma pulmão peneira. tem sangue e tem o ar, que fazem todo... Exatamente. É onde a troca de A troca de oxigênio, oxigênio o e sangue o que vem sangue com que gás vem. carbônico libera esse gás carbônico, recebe o oxigênio, volta para a Volta. circulação arterial, é bombeado novamente pelo coração e vai servir o organismo. E é isso, quando entope as artérias do pulmão, o que acontece é que o indivíduo não consegue respirar, ele não A consegue embolia, oxigenar. então, ela é causada nos vasos do pulmão. Do pulmão. Não é no coração. Não, entenda uma coisa, o termo embolia Ah. significa migrar alguma coisa dentro da circulação. Êmbolo é o termo Êmbolo. que se dá para um corpo estranho que circula dentro da nossa circulação, fora o sangue. Então, o coágulo... Êmbolo, quando a gente pega uma seringa descartável, o êmbolo é aquela O parte êmbolo é interna. aquela partezinha, mas Interna. no organismo o termo êmbolo significa um corpo estranho dentro da nossa circulação. Se for um coágulo, é um tromboembolismo, ou seja, um êmbolo de trombo, de coágulo. Outras coisas que podem embolizar, alguém já deve ter ouvido falar, injetar ar na veia, tá? Embolia gasosa, ou seja, o ar forma Mas uma isso, bolha. isso só acontece se a pessoa injetar ou naturalmente pode Não, acontecer? naturalmente não acontece. Não. Mas por que a pessoa faz isso? Porque é suicidar? Não, isso pode até ser num caso de suicídio, mas Um existem descuido. acidentes por Acidentes, descuido. descuido. Quando está num soro no num soro, hospital, coisa numa assim, injeção intravenosa. Por isso que se observa a enfermagem tirando rigorosamente o ar de uma seringa, tirando o Qual ar a de todo um quantidade
de ar que levaria uma pessoa a óbito, doutor? Há controvérsias, mas seria algo em torno de uns 200 ml de ar. Então é muito ar. Mais ou menos. 200 ml é bastante. É um copo. Mas é bastante, né? Um copo, bastante. não é? É, mas num acidente, num soro. Não, então, não é uma seringada de ar que vai não é uma matar seringada. pessoa, não. Pode dar alguns probleminhas, mas não mas é. para levar a óbito seriam uns 200 ml. Mas aí nós temos a embolia pulmonar e essa pode ser fatal. A embolia pode ser fatal dependendo da quantidade de coágulos que migram para o pulmão. De coágulos ou tamanho ou como que é? Depende do tamanho, obviamente. Se ele for um coágulo grande, ele chega e obstrui toda a artéria. Mas o senhor estava explicando artéria. assim, não existe embolia no coração. Não. A embolia só acontece... A embolia que pode se originar do coração é um outro tipo de embolia, que não é a pulmonar. A pulmonar. No caso das doenças venosas, no caso de